Eu amo, ressurgido, ele volta, venha Cristo, aleluia, aleluia. Jesus nasceu para morrer na cruz, resgatar a humanidade, vencendo a morte, ele ressuscitou, agora reina para sempre. Em Jesus, amigo temos, mas chegado, meu irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Jesus nasceu para morrer na cruz, resgatar a humanidade, vencendo a morte. Eu só quero estar. Rádio Escola da Bíblia, tocando a palavra de Deus. A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Rádio Escola da Bíblia. Muito boa noite, começando aqui mais um programa, né? Um programa especial dessa noite, programa Encontro de Família, e eu estou aqui acompanhado com meu irmão Bernardo. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Valdizan. Como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus, muito bem, né? Muito feliz de dar início a esse programa hoje, que tem esse tema aí todo especial, porque realmente o assunto é especial. E eu convidei o Bernardo, porque é uma pessoa que tem, né, tudo para nos ajudar, né, a entender e a dissolver algumas questões que às vezes é difícil para nós. Então eu quero convidar vocês a acompanhar conosco nessa noite o programa Assunto de Família e participarem, né? Participarem, é isso mesmo, né, Bernardo? Isso, muito bem. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e, por favor, participem mesmo. Verdade, o programa é feito para nós, né? Então eu quero começar aqui acompanhando os meus amados que nos acompanham aí ao vivo, né? Nossa minha amada Sandra Silva, né, acompanhando a programação, nossa querida Tereza Cristina, o Bruno, olha, o Bruno está ali conosco, aqui do ladinho também, acompanhando, né? Eu quero mandar um abraço para todos os nossos amados que estão conosco e vão ficar conosco, né? Temos muitas coisas boas para falar nessa noite. Um abraço para o nosso irmão Álvaro Pestana, lá no Jaboatão Recife, dos Guararapes, né? Lá em Candeias. Eu pensei que era Recife. Não, o Álvaro, ele saiu do Recife e foi para Jaboatão, né? Jaboatão dos Guararapes. Olha aí, então. Bom, nós queremos essa noite abordar vários assuntos, mas eu quero primeiro, né, deixar o canal aberto para os irmãos colocarem suas perguntas, colocarem suas dúvidas, colocarem suas questões no nosso chat, né? Todos podem participar, todos podem colocar suas perguntas. Eu vou passar, né, todas as questões, o Bernardo também está acompanhando as mensagens de vocês. Então, à medida que as perguntas forem chegando, as questões forem chegando, o Bernardo vai acompanhando também, tentando encaixar. Ok? Uhum. Tentando encaixar. O que não der para a gente encaixar, Bernardo, a gente traz na próxima terça-feira. Então, o programa terá duração de 1h15 a 1h30, e depois disso a gente encerra e guarda para a próxima semana.
Tudo bem assim, Bernardo? Perfeito, estou à disposição. Ótimo. Muito bom. Eu gostaria de também mandar um alô para a nossa amada Iracema, a Linda, lá, todos lá em Jaboatão. Olha, agora tem uma coisa ali, viu? Porque a Iracema, embora mora pertinho da Linda, uma rua só divide Jaboatão ali do Recife, né? Então, a Iracema está em Recife e a Linda está em Jaboatão. Se eu tiver errado, vocês me ajudam aí, tá bom? Então, só atravessou a rua, está em Jaboatão. Amém. Ô, Luiz, você gostaria de começar falando alguma coisa em específico? Bom, primeiro agradecendo, né? Agradecendo ao convite que você fez, né? Agradecendo a todos que estão participando, que motivaram, incentivaram e têm um interesse nesse tema, né? Nesse assunto, que eu fico muito feliz, né? De estar aqui hoje, vou dizer com você, por duas razões básicas, né? A primeira é por conhecer já o seu trabalho com a rádio, né? E saber que ele está atingindo o Brasil inteiro. Assim, e para mim isso é especial, porque tem pessoas e famílias que para mim são muito especiais, desde aí de Pelotas, mesmo onde você está, que eu sei que estão acompanhando, podem acompanhar, e até o Amazonas, né? São pessoas amigas, queridas, até assim, pessoas que amamos muito, são como família para a gente, e eu vejo o seu trabalho atingindo essas pessoas e várias delas participando também dos seus programas, então fico feliz de estar aqui também, né, nessa oportunidade, nesse trabalho, né, nessa rádio, que essas pessoas tão queridas também participam, assistem, acompanham e contribuem também, colaboram com o seu trabalho aí. Eu sei que são muitas, muitas pessoas. Então, essa é uma razão, eu estava muito feliz de estar aqui. Quero agradecer muito a você e a todos. Tem pessoas, desde aí em Pelotas, pessoas em Santa Catarina, eu sei que acompanham também, em Blumenau, da região de Joinville e Itajaí, ali, da grande Florianópolis, pessoas de Criciúma, que nós temos uma amizade muito grande, pessoas do Paraná, bom, centenas de pessoas em Curitiba, tempo que nós moramos lá, fizemos grandes amigos, pessoas muito queridas, o próprio estado de São Paulo, de onde eu nasci, eu lembro de gente do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, aqui do Nordeste, aqui de Aracaju, também tem pessoas, agora vocês estão acompanhando, e eu fico muito feliz porque nós gostamos muito dessas pessoas e essa é uma oportunidade de interagirmos com elas. Nós gostaríamos de estar visitando, estar compartilhando muito mais, eles colaboram muito com a nossa vida, então, assim, é muito importante por essa razão estar aqui hoje no programa, agradeço muito. E porque é um tema que, para mim, é o mais caro da minha vida, né? É um tema que, para mim, é muito, muito, muito importante, é muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso. Mais caro nos dois sentidos, né? No quanto eu e minha família investimos nesse assunto e também dos recursos que eu tenho hoje, parte do como eu colaboro para o sustento da minha família tem a ver com a minha dedicação a este assunto, né? Ao trabalho com famílias. Então, toda a minha vida tem muito a ver com isso tudo, é muito importante para mim. Então, eu sou muito feliz por essas duas coisas aí, essas duas formas de... Amém. Me alegram muito estar aqui. Amém, glória a Deus. O Luiz, eu devia ter feito alguma coisa para ajudar com isso. É verdade que o Luiz é nosso irmão, entendemos que vamos tratar muito da questão da espiritualidade, mas de alguma forma nós vamos também destoar um pouquinho da espiritualidade para falar de psicologia. Querendo ou não, vai ter que destoar um pouquinho. Então, eu quero até começar, o Luiz, aqui na questão dos comentários. Tem um comentário aí do Vitor, que ele diz o seguinte: o meu filho também... olha o esquenta aí, viu? Já começa assim, o meu filho também é meu irmão, né? Inclusive, né? Ele diz o seguinte: o meu filho também é meu irmão e ele quer saber como administrar essa situação, né? De filho e irmão, né? Na fé. Se tem algum direcionamento aí que você já possa começar fazendo aí. Tá, ok.
Bem, como psicólogo, eu preciso me apresentar, que o meu nome completo é Luiz Antônio Silva Bernardo, né? Sou psicólogo, CRP 19 0041 42. Um profissional, eu preciso me apresentar dessa forma, né? E quero contribuir com a experiência, o conhecimento desta ciência que estuda o comportamento humano, né? Que é a psicologia. Deixa eu ver se eu entendi o contexto da pergunta, Valdizano. Por favor, me corrija e pergunta para o Vitor aí. Quando ele diz que é pai, né, do seu irmão, né, que o filho dele também é irmão dele, e quer dizer no sentido dessa espiritualidade que você mencionou, Valdizano? É nesse sentido? Na verdade, qual a idade dele? bem. Eu não entendi bem o que o Vitor gostaria de saber, né? O fato de serem irmãos, né? E ser pai e filho, isso traz algum problema, tem algum conflito, tem alguma questão em si para a gente poder pontuar, ou é só uma informação, não é? Ele quer saber como lidar a situação. Se o filho e o pai são irmãos em Cristo, e se dão bem, amém. Amém. Não tem nada que discutir, só tem que orar e agradecer a Deus. Agora, se está tendo algum problema, é aí que eu falo, pode ser que num desses momentos eu precise chamar o Álvaro, né, que está aí na conversa, o Álvaro está aí e para trazer um ponto a mais para nós, né? Inclusive, pode ser que a gente precise, em um determinado programa, trazer alguém para tratar especificamente da área da espiritualidade, né? E que é uma coisa que provavelmente nós não vamos atingir 100% hoje, ok? Bom, vou dizer, eu espero poder falar, inclusive, no contexto de toda, independente, né, assim, das concepções de cada um sobre a sua religião, sua espiritualidade, compreendendo o relacionamento de família, né? Eu pergunto sobre o contexto porque, obviamente, nenhuma pergunta está fora de alguma influência, não está fora de algum contexto. Então, eu quero só ter certeza de que é a isso que ele se referiu, né? Que ele é pai, né, de uma pessoa que também é considerada como o irmão na fé. E aí também eu preciso saber qual a idade desse filho, porque nas relações familiares, né, quando pensamos em tratar do assunto família, eu até sugeri para você, vamos falar de um tópico por encontro, porque a relação familiar, o funcionamento familiar envolve muitos conhecimentos, muitas abordagens, né? A família, ela começa com um casal. Só a conjugalidade, ela tem uma formação específica para isso fora do Brasil, né? O Brasil não tem exatamente uma formação específica para terapeuta de casal, terapeuta de família, né? E outras formações, né? Mas nos países desenvolvidos é diferente a abordagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, você é terapeuta apenas de casal e tem terapeuta apenas de família. Tem formações específicas de 3 ou 5 anos para isso. Tem áreas da família muito amplas. Fora do Brasil, tem programas de apoio às famílias de como educar filhos. E programas diferenciados. Filhos, né, na infância e filhos na adolescência. Ou seja, a parentalidade, né, que é o papel dos pais educar os filhos. Tem diversos programas, né, cientificamente desenvolvidos para apoio aos pais na educação dos filhos na infância e só na adolescência. Então, o contexto é muito importante, né? Compreendendo, aceitando, né, que esta pergunta é feita nesse ambiente de um pai e de um filho que compartilham da mesma fé, por isso se consideram irmãos em Cristo, né, não uma fé em Cristo, uma fé cristã. Ainda precisaria saber qual a idade desse filho. Isso faz uma grande diferença, né? Ele mora no mesmo lar? Ok, né? Este filho já tem a própria família? Não, né? Vive com ele? Em que contexto é que... Existe algum conflito, alguma diferença? Em que contexto se dá essa diferença? Eu pediria para o Vitor esclarecer alguns pontos aí, porque é bastante amplo, de qualquer forma, como a gente poderia abordar esse assunto aí dentro do contexto familiar. Amém, verdade, verdade. Eu acredito que uma boa elaboração da questão aí para ajudar, né, principalmente quem está longe, né, como o Bernardo, não tem contato nenhum, poder entender melhor, né?
Mas fica aí a questão, coloca mais detalhes para que a gente possa lidar melhor com a situação, né? Mas a gente vai tentar aqui, né, fazer o melhor possível para atender essa demanda, né? Sérgio, boa noite, Sérgio. Sérgio está lá né, no Rio de Janeiro também, mandando boa noite para nós aqui, a nossa irmã Ana Maria, lá de Recife. Boa noite para todos vocês. Então, Sérgio, eu vejo aí dessa questão, né, de relacionamento da família, nessa questão aí do Vitor, que ele realmente tem um relacionamento muito bom, né, com o filho, até onde eu conheço, né? Qual a idade do filho, vou dizer? Ainda é um adolescente, vai fazer 18 anos ainda. Vai completar 18 mora em anos. casa e é filho único. E ao nosso ver, né, até onde a gente conhece, é um bom menino, né? É um bom menino. Aqui não deixa dúvida para a gente, né? Então, fico muito satisfeito com a questão e espero que o Vitor elabore melhor o que ele realmente, em que área ele quer que seja tocado, para que a gente possa, então, estar trazendo mais alguma coisa, alguma ajuda, né? Mas você mesmo já trouxe alguma coisa, então, vou dizer. Ele é adolescente e em breve completará 18 anos. Isso. A pergunta do Vitor apenas foi exatamente o qual? Deixa eu ver se eu visualizo aqui, eu tenho acesso a essa pergunta? Eu acho que eu não estou visualizando. Está conseguindo ver as mensagens? Não, eu ainda não vejo. Eu mexo aqui, eu acabo sumindo. Deixa eu ler para você a questão como ele colocou. Eu quero mandar um alô aqui para a Silmara, que está lá no Canadá e está acompanhando o programa também. Que bacana. Ivan, acho que eu encontrei. Achou? Tá, ok. Meu filho é meu filho e meu irmão em Cristo. Como administrar essa situação? Ok, bom. Como você mesmo já disse um pouco, né, Valdisan, em todo caso, vamos pensar assim, de forma geral, né, a relação entre pessoas que compartilham a mesma convicção de fé, ela segue o mesmo padrão, né, o mesmo padrão. Obviamente, independente de qualquer tipo de religiosidade, espiritualidade, existe um padrão, né, uma ética de conduta dentro de uma concepção, dentro de uma fé que as pessoas professam, né, que tem a mesma fé. Então, os ensinos, né, dentro desse contexto são os mesmos para todos. Eu penso que é a partir daí. No caso da relação entre pai e filho, quando o filho é menor de idade, né, eu penso que aí podemos até trazer uma informação que eu considero muito importante. Por exemplo, nós consideramos parentalidade, né, o papel dos pais é educar os filhos. E é importante destacar que a parentalidade ela é considerada parentalidade na infância, ela é bem diferente da parentalidade na adolescência. E não existe parentalidade na vida adulta, assim, para filhos adultos. Porque, obviamente, ao se tornar adulto, você deixa de ser criado. Você assume a vida adulta. Então, eu penso que só esta informação, fazer esse parâmetro, esse diferencial, definir o que é parentalidade, o que é a responsabilidade de pai, né? Pai no sentido pai, mãe, cuidador, responsável, adotivo, seja como for, né? Tá sob a tutela, seja o que for. A responsabilidade de educar, né, de se relacionar com uma outra pessoa como o seu filho, é só até ele se tornar adulto. E acabou, ponto. Você não tem mais responsabilidade de educar, criar, nutrir, promover, treinar, preparar. Acabou. Acabou. Você pode se relacionar de adulto para adulto. Que apoia, aconselha, dá exemplo, treina, ajuda, ok. Mas é de adulto para adulto. A relação é diferente, né, dentro do próprio contexto de professar a mesma fé, ter a mesma convicção, ser irmãos, né, na convicção de fé, ela continua. Como eu disse anteriormente, existe um padrão universal para todos que seguem. Agora, diferente um pouco porque é filho? Sim, enquanto é criança ou adolescente. Tornou-se adulto? É de adulto para adulto. Né? Então, é muito importante, por isso, o investimento na parentalidade.
bem específica e diferente nas fases de desenvolvimento. Na infância, né? E a mudança que isso tem, inclusive há transformações muito importantes na postura dos pais em relação aos filhos quando eles atingem a adolescência. E a adolescência, ela é o start de transformações, não só físicas, né, fisiológicas, não só biológicas, do organismo de uma pessoa que deixa de ser criança e torna-se, entra num processo de puberdade, né, não torna-se adolescência, porque a adolescência, ela não é só a puberdade, ela é um fenômeno físico, psicológico e social, minimamente. Né? Então, e esse fenômeno, esse processo de transformação, quando termina a infância, inicia a adolescência, ela exige mudança nas relações de toda a família, e inclusive no papel parental. Ele tem que mudar. Você não educa um adolescente, no vezes você educava uma criança. Isso não existe. Isso daí é forçar a natureza e é realmente trabalhar para promover problemas, né? Tentar tratar o adolescente como criança. E quando se assume que muda a postura, um dos aspectos que muda é o foco. O foco sempre é o mesmo sentido de desenvolver a criança, mas é o foco assim, de que agora mais do que nunca, um investimento para o filho alcançar essa adultez, esse estado adulto. Então, imagine que uma família, ela vive as suas relações, vamos imaginar como que uma constelação, como um sistema. O sistema é a melhor analogia para um funcionamento de uma família, né? Vários membros que se relacionam entre si como que numa dança, como que giram, eles orbitam entre si num sistema, né? O sistema solar, imagina um sistema familiar. Dá para lembrar até um trecho bíblico do sonho do José, quando, né, os filhos eram, né, planetas que eram estrelas, se curvavam diante dele, né? Uma coisa assim. Então, imagina a família como uma constelação, né? Então, ela orbita entre si numa força que permite eles a mesma distância. Vamos comparar assim, que a partir da adolescência, a força que mantém eles orbitando entre si, os membros de uma família, ela passa de centrípeta para centrífuga. Imagina a centrífuga da máquina, né? Ela gira para fazer com que as moléculas de água, que a água seja expulsa, né? Ela orbita, continua girando em torno do mesmo eixo, mas no movimento de se afastar do eixo. Esse é o movimento da adolescência. Cada vez mais centrífugo, a relação dos seus membros e dos seus filhos que orbitam entre, né, como que entre eles e também naquele sistema familiar, cada vez mais para fora. É um movimento tecnicamente chamado de expulsão. Uhum. Não é a briga, não é uma violência, não é expulsar o filho de casa, mas é compreendido que cada vez mais os pais preparam os filhos para assumir a vida adulta. E aí, ao chegar aos 18 anos em diante, pelo menos legalmente, ele tem esse direito. Né? Então, a relação muda mesmo. Então, tendo essa visão, né, de diferente, o que é diferente entre dois irmãos da mesma fé, quando é pai e filho? Tem as fases de desenvolvimento, que elas precisam ser seguidas, desenvolvidas, tem que seguir essas diferenças, esses movimentos, para que ele atinja a vida adulta saudável e como um homem adulto tome suas decisões e o pai se relaciona com ele de homem para homem, né, de adulto para adulto. Mãe, pai, mãe, filho, filha e mãe, filha e pai, assim por diante. Não sei se isso ajuda de forma ampla e o que ele está querendo perguntar. Né? Acrescentou aqui algo que é interessante, que eu também eu sinto isso, né? O problema com nossos filhos, né? Amém, tá tudo bem, a gente tá numa boa, a gente congrega junto, a mesma fé e tudo. Mas o problema é quando você tem que chamar a atenção, né? Eu acho que e foi isso que o Vitor apontou aqui. O problema dele é quando o Bruno sai um pouquinho da linha que ele tem que chamar a atenção. Aí é esse momento que às vezes eu, praticamente, não me sinto tão bem, né, tão confortável em chamar a atenção dos meus filhos, tendo visto que os meus já estão acima de 21 anos, então já são todos adultos, então eu já tenho mais dificuldade de chamar a atenção, né? E outra coisa que eu queria acrescentar aí, Bernardo, a gente não cria, por mais que a receita seja criar os filhos para sair de casa, parece que a gente não dá conta disso. Então chega uma hora que aquele monte de adulto em casa, todos os adultos em casa, é bom, mas também gera um desconforto e uma certa ansiedade.
Isso é normal, assim? É comum com todo mundo ou é só comigo? Não é? Ótima pergunta, Valdizan. Muito obrigado. Eu penso que a partir daí podemos introduzir até um tópico importante para pensar famílias, né, que até conversamos antes. E eu gostaria de assim, convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, a refletirmos os nossos assuntos, dúvidas agora, né, com base em uma expressão que eu gostaria de desmistificar aqui. Né, para compreender o funcionamento de família, né, o modo como eu vejo a minha própria família, né, ou quando eu preciso de ajuda, outro que vem me ajudar, né, faz uma interpretação de como tem que ser uma família, é muito importante o conceito usado para isso. Né, como eu me vejo como família, ou como eu me vejo um padrão de família que tem que ser, e como os outros que tentam ajudar acreditam que tem que ser. Isso vai nortear toda essa sua pergunta, né? Como responder a isso, né? É como viver um monte de adultos juntos. É para eles viverem? Nós criamos para eles saírem de casa? Não saíram? Sai casado, não sai casado? É em torno disso aí, vou dizer a sua dúvida? Isso, suas questões? Exatamente. Ok. E eu acho que isso é importante, vou dizer, porque, assim, e eu gostaria de desmistificar uma ideia sobre família, né? Quando nós trabalhamos, nos esforçamos para ajudar famílias, né, tem profissionais que têm já, por profissão, já lidam com esse apoio às famílias, né, sejam médicos, enfermeiros, né, assistentes sociais, pessoas da área da educação, né, pastores, né, os presbíteros, os bispos e anciãos, né, que é tudo a mesma coisa, né, vou dizer, é tudo a mesma função, né, então, eles também lidam muito, né, no apoio às famílias, né, sejam individualmente, seja na clínica, ou seja de intervenções de outras maneiras também, né, a intervenção para uma família tem várias maneiras de acontecer, né, tem muitos níveis diferentes. E uma coisa que eu vejo que é muito importante, essa expressão que eu gostaria de desmistificar, é a ideia de família desestruturada. Muito importante isso. Sim, né, eu tenho acompanhado, assim, pela experiência minha de trabalho, principalmente no serviço público, eu trabalho em equipes multidisciplinares, e, infelizmente, né, mesmo profissionais usam esta expressão quando se referem a famílias para pensar em como ajudá-las, né, como apoiá-las, como dar conselhos, como, né, direcionar, como orientar, como ajudar de alguma forma. Então, infelizmente eu já ouvi muitas vezes, né, esta expressão, e não é uma questão apenas de palavra, não é apenas uma questão de um termo, é um conceito. Eu gostaria de dizer que, assim, tem um aspecto do conceito, da própria expressão, tem por trás disso um aspecto moral, de usar uma expressão, qualquer tipo de expressão, e principalmente essa, e um aspecto prático, né, do quanto isso é útil ou não, né, ou contraproducente nesse esforço de querer ajudar. Porque quando você me pergunta a respeito, famílias com muitos adultos juntos, né, isso está certo, está errado, como resolver? Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, assim, não existe família desestruturada. Essa expressão, já na largada, está errada, né, porque estrutura de família, todas têm. Todas têm alguma estrutura, né, seja ela como for, com que modelo for. Né, seja com adultos em casa, um pai sozinho criando filhos, uma mãe sozinha com filho, avós que criam netos, seja no terceiro, quinto casamento, com divórcio, sem divórcio, com morte, com viúva, não importa o modelo de família. Nenhuma família é desestruturada. Eu penso que isso é muito importante, porque na prática, né, eu vou falar só do conceito por enquanto, porque eu quero falar do aspecto moral e prático em outros momentos da nossa conversa, mas só quanto ao conceito, quando nos falamos de estrutura familiar, pensamos em estrutura, isso se refere aos padrões de relacionamento da família, ao modo como ela se organiza e lidam, né, uns com os outros, os padrões de interação. E o modo como todos se relacionam e padrão de interação, todas as famílias têm. Todas as famílias têm uma maneira de funcionar, independente da sua estrutura.
Então, não há família sem estrutura ou desestruturada. Isso não faz sentido algum. Né? Então, há muito que, na literatura, não se usa mais essa expressão, mas, infelizmente, na prática, eu ainda encontro profissionais, e eu acredito devem estudar sobre isso, deveriam ter lido atualizações sobre isso, e também no senso comum, né, em várias áreas de pessoas que atendem famílias. E muitas famílias que se consideram, né, incapazes de superar problemas por conta, talvez, do modelo que elas têm, da configuração que elas têm. Eu gostaria de enfatizar essa ideia. Primeiro, devemos ficar tranquilos. Não existe um modelo ideal de funcionamento familiar. Não é o modelo, não é a configuração que vai fazer a grande diferença para o sucesso ou não da família de cada membro. É o primeiro ponto. O primeiro aspecto que eu gostaria de comentar para dizer que, assim, não há uma regra, então, vou dizer. Seja como for, os filhos podem ou não ficar ainda mais tempo depois dos 8 anos morando com a família. Outras coisas é que fazem grande diferença. Em primeiro lugar, não é o modelo de família que determina o sucesso dela. Ok? Sim. Não sei se isso ajuda a caminhar um pouquinho, se outros têm dúvidas. Eu não estou acompanhando os chats aqui, senão eu acabo não enxergando. Se eu for ver aqui, eu perco a imagem. A Mei está dizendo aqui que bem colocado, né, a questão de não existir família desestruturada, né? Agora, pegando essa questão da desestruturação daqui, no senso comum, quando a gente fala de família desestruturada, são famílias que têm problema, né, que não se ajustam, não conseguem conversar. É isso que a gente chama de família desestruturada, né? Quando a gente vai para o campo, né, científico, né, e tudo mais, e quando a gente fala em estrutura, a gente fala da estrutura educacional, a estrutura governamental, a estrutura dominante e todas as outras estruturas que estão aí colocadas, né? Mas, Luiz, nesse caso, pensando aí nessa questão do senso comum, existe muitos problemas, né, no meio daquilo que nós chamamos de família, entendemos como família. São pessoas que, às vezes, né, e acredito que até você já deve ter tido algumas experiências, né, pessoas que, de repente, se vê dentro de uma responsabilidade familiar sem ter uma família. Né? Aqueles casos de coisas que acontecem no percurso da vida das pessoas, por um motivo ou outro, de repente, por exemplo, no caso, as meninas é quem mais fica com esse problema. De repente tem uma criança no colo, e aí vai fazer o que com isso? Né? Isso é o modelo, mais ou menos, daquela imagem que a gente tem de uma desestruturação pessoal, eu já diria assim, né? Não familiar, mas pessoal, né? Ótimo, Valdzan. Obrigado por dar continuidade e nos ajudar a refletir sobre isso. E aí eu gostaria até de falar agora do aspecto moral de se classificar famílias. Né? Então, por exemplo, a gravidez na adolescência, acabou sendo um exemplo, né? Menina jovem, engravida e tal, ou pessoas de outras formas assumem, né, uma responsabilidade que é adulta, né? E vão configurando um modelo de família, uma forma de família. Então, moralmente, não faz sentido algum, não é útil, né? Tentar classificar, rotular, tipificar, caracterizar famílias. Né? Não faz sentido, porque isso seria seria julgamento. Né? E aí, vamos lembrar textos bíblicos, vamos, né, aproveitar que a maioria dos ouvintes tem participado dos seus programas, dos estudos bíblicos, né? Então, pressupõe que são pessoas que leem a Bíblia, né? Que estudam através do seu programa, vários professores excelentes aí, que sempre estou vendo que estão aparecendo aí, pessoas muito antigas que eu conheço, gosto muito aí, né? Mas, infelizmente, eu acabo não vendo os estudos, mas sei, né? O pessoal estudou muito e tal, o pessoal estuda, então, vamos lembrar, né? Não é um texto bíblico que mostra a palavra de Jesus dizendo para não julgarmos, né? Não é Mateus, capítulo 7, versículo 1? Não julguem, não julguem. Então, assim, se eu não vou julgar os indivíduos, eu não vou julgar famílias. E eu não vou julgar nem para o bem nem para o mal. Não vou dizer qual que está certo e qual que está errado, qual que é bom qual que é ruim. Isso não faz sentido. Né? Então seria até contraditório aos ensinos cristãos de Jesus Cristo. Né? Se eu tentar tipificar, rotular o tipo de família boa, o tipo de família ruim, o tipo de família funciona, o tipo de família não funciona. Porque não são esses aspectos que fazem o sucesso da família. Né? Por exemplo, o que realmente vai determinar o bom funcionamento de uma família são habilidades e competências.
habilidades e competências para comunicação, por exemplo, resolução de problemas, para administrar, flexibilizar as regras em tantas fases de vida, as situações que acontecem durante o desenvolvimento da família. Então, há outras coisas, vamos resumir na ideia de habilidades e competências é que determinam o sucesso ou não de uma família, não é a configuração modelo dela. Né? Seria imoral fazer uma coisa dessa, tentar rotular famílias estruturadas. Se nos referimos a famílias com problemas, então devemos considerar que estamos nos referindo aqui a famílias com muitos problemas. Né? Então, o que acontece? Né? E aí, isso se pensou na literatura, assim, muitas pesquisadores, pesquisadores estudam, que trabalham. Então, devemos chamá-las de famílias problemáticas. Bom, rotulou de novo, né? Que terror! Fala família problemática, né? Então, assim, imagina o contexto escolar, né? A família, aquela família daquele aluno que tem mais, né, tem mais fracasso escolar, né, vai mal, era a família estruturada, agora a família problemática. Que horror! O problema disso é que quando tentamos rotular, classificar na família, nós estamos centrando os desafios da família na característica da família, como se fosse culpa da família. Estamos culpabilizando a família pelos seus problemas que, na verdade, têm múltiplas causas. E aí a gente vai começar a chegar numa palavrinha melhor para se referir a famílias que têm muitos problemas. Se é a isso que nós queremos nos referir quando usávamos, não usamos mais, agora não usamos mais. O termo família desestruturada, né? Agora não vamos usar mais. Então, que palavra não vamos usar? São famílias que, vamos considerar, têm múltiplos desafios. São famílias muito desafiadas. Agora, elas causaram os seus problemas, os seus desafios? Aí não é questão, eu não posso ficar julgando. Né? Mas são famílias com desafios financeiros, de saúde física, de saúde mental, de morar em regiões que não têm recursos para transporte, de saneamento básico, de sofrerem preconceitos, de terem falta de instrução, formação, e uma série... Então, veja, estou listando uns 9, 10 típicos desafios que uma família pode enfrentar. Mortes, né, precoces, de pais... Eu acho interessante. Então aí, eu vou dizer, só para concluir, qual seria uma expressão mais adequada que na literatura e entre os pesquisadores e profissionais que eu considero mais atualizados, vão usar? Seriam famílias multidesafiadas. Então, quando pensarmos naquela família que nós costumávamos rotular de desestruturada ou problemática, por favor, usemos uma expressão mais coerente com a realidade. São famílias multidesafiadas. Famílias que vivem uma pressão de múltiplos desafios. E aí já nos mostram, já nos direciona o olhar para o que realmente é real. Não é ela, a família, não está lá dentro dela. Também tem questões que precisamos apoiá-los, às vezes uma intervenção, específica. Mas precisamos olhar que tem um contexto socioeconômico, cultural, e que ao longo do tempo pode se agravar ou não, que explica melhor a realidade. Então, a expressão melhor é dizer que é uma família vivendo múltiplos desafios. Vivendo até, não quer dizer que ela nasceu daquele jeito e vai ser para sempre daquele jeito. Não, de forma alguma. Então, acho que aí coloca um segundo aspecto que eu gostaria de colaborar para quando a gente vai pensar tipo de família certa ou errada. Então, vamos considerar assim, né? Assim, acho que o mais coerente com a realidade é o que eu tenho encontrado entre todos que se dedicam muito ao tema, né? São famílias sob múltiplos desafios, como, por exemplo, engravidar na adolescência, depois dificuldade para estudar, dificuldade para ter emprego, renda, relacionamento, habilidade para lidar com... Então, e num contexto, num bairro, numa região, e aí vai os múltiplos desafios. Então, vamos pensá-los todos se é que queremos ajudar a família, né? Então, aí vamos fazer planos mais coerentes com a realidade. Verdade. Eu gostei quando você mudou aí de desestruturada para desafiada. Que quando você coloca... multidesafiada. Porque quando você coloca como desafio, parece que estimula as pessoas a melhorarem, a superarem, né? Encontrar alternativa, em vez de empurrar para o buraco. Isso é um desastre, né? Então, em vez de empurrar, você levanta a moral da pessoa, né? Da família, perfeito. Né? Então, eu acho que eu já ganhei uma essa noite, né? Já fui abençoado. Amém. Vou dizer, eu fico feliz, porque você captou exatamente o que interessa pra gente, se eu quero sair dos meus problemas ou se alguém quer me ajudar. Vamos olhar para o lado positivo, né? E aí traz outros temas, que aí a gente até para outros programas vamos poder até
trabalhar com mais dedicação a outros conceitos. Aí. Muito bom. A gente vai falar muita coisa. Olha, toda terça-feira, às 21 horas, o Bernardo vai estar aqui, eu vou estar aqui, e a gente vai conversar sobre esses assuntos. Eu quero pegar aqui a mensagem da Rose, que a Rose colocou o seguinte: sempre quis saber sobre questões pais e filhos. Tudo bem, esse aí é o universo. Eu gostaria que os irmãos trabalhassem as questões. Olha, eu gostaria de falar, saber disso aqui, desse ponto aqui, porque senão, né, aí nós não vamos dar conta, né? Quer dizer, a gente vai pincelar em algum lugar, né? Vai atingir algum lugar. Mas veja realmente que ponto que você acha que é importante tratar do pais e filhos. Nós vamos trazer cada uma demanda dessa, nós vamos trazer dentro do programa. Porque a gente pode, se o assunto, a demanda é muito grande, a gente coloca aí em 2 programas. Porque quando a gente traz um assunto, aparecem outras questões que fluem normalmente, né? Nas discussões, nos comentários e tudo mais. Então, elabora as questões e a gente vai trazendo no programa os quadros direitinho para a gente tratar e poder dar conta para todos os irmãos saírem daqui satisfeitos, né? Legal. Vou dizer, uma pergunta que eu vi, sempre quis saber sobre pais e filhos cristãos. É uma que termina com a expressão cristão? Não, ela não fez uma pergunta, tá. Ela só falou da curiosidade da ceia. Mas essa frase, que agora acho que eu consigo ver aqui no rodapé, não quero de novo me atrapalhar aqui, mas para ver outras coisas escritas, mas sempre quis saber sobre a questão pais e filhos cristãos, né? Sim. Legal. Exato. Eu acho bom, assim, considerar, novamente lembrar os ensinos de Cristo, né? Até porque quando eu estou pensando em não existe um modelo correto de família, né? O que é importante contrapor a ideia de uma família que não está vivendo múltiplos desafios. Talvez seria uma expressão também bastante usada, isso também é recorrente, a gente encontra em muitas referências, que é da família intacta. Né? Então, assim, qual família intacta hoje em dia? Né? Assim, o que se considera tecnicamente família intacta? Né? É a família que não sofreu perdas importantes, assim como morte precoce, divórcio, perdas muito grandes, falências, né? Financeiras ou doenças crônicas. Então, famílias que não passaram por desafios muito fortes ainda, nós poderíamos aí chamar de famílias intactas, né? Talvez aquela família do estilo nuclear, né? Ou pegar uma aspecto só da família nuclear, especificamente, que não passou por desafios marcantes, que mudaram a sua estrutura de relacionamento. Lembrando que estrutura não é mais o estar certo ou errado, bem ou mal, né? Então, a família intacta seria o contraposição à ideia de uma família multidesafiada que sofreu já perdas importantes. E aí, lembrando ensinos cristãos, que eu gostaria de colocar, já que nesse contexto dos ensinos de Cristo, quem que pela primeira vez propôs a ideia de que família não tem um modelo, como, por exemplo, da família intacta. Toda família tem que ser como a família intacta. A família intacta talvez seja só uma fase, ou nunca uma família acabou sendo aquilo. Né? Quem diz que família não é só, pela primeira vez, aquele modelinho que eu não sei por que dizem chamar de tradicional, porque se for tradicional é o mais antigo. Eu não sei. Tradicional parece antiquado, né? Chega a parecer antiquado, né? Mas quem foi que se referiu pela primeira vez a mostrar que família não tem um modelo específico, principalmente parecido com a ideia de que tem que ser pai, mãe, filhinho, né? Que tem que ter laço sanguíneo. Família nem precisa ter laço sanguíneo. Nem precisa ter. Quem foi que disse pela primeira vez isso? Senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Quando informaram ele que a mãe e os irmãos estavam fora lá da casa querendo falar com ele, ele respondeu o quê? Nem vou dizer. Lembra disso? Lembro. Mãe e irmão são aqueles que fazem a vontade do pai, né? Tá vendo? Então, assim, há 2000 anos atrás, tá lá, né? Assim, não é uma ideia nova. Eu não estou propondo assim, que os estudos modernos e novos estão atualizando, dizendo que família não são só as pessoas de carne, né, de sangue e tal, que moram no mesmo teto, que tem laços sanguíneos, que é pai e mãe, com filhinho, que ainda não morreu, nem divorciou, nem nada. Não estou falando disso. Não estou falando de coisa nova. Cristo já mostrou que família é muito além de morar no mesmo teto, ter o mesmo sangue, de ser o pai e a mãe. E aí vou além. A própria família de Jesus Cristo não era intacta e muito menos sem conflitos e desafios para enfrentar. Né? Verdade. Quem lê os textos sabe, né? A maioria dos nossos ouvintes aí, participantes,
sabe muito bem que o pai de Jesus não é citado depois de ele ter 12 anos de vida, lá nem se sabe mais, porque morreu, deve ser, né? A tradição acho que mais comum, né? Então, ou seja, já é uma família que não é intacta. E não é livre de conflito, porque nessa ocasião que for tentar lá falar com ele, né, assim, ficava claro que os irmãos dele não concordavam com o que ele estava fazendo. Diz que foram lá buscá-lo porque queriam arrancar ele de lá, queriam né, tirar ele do trabalho dele, né, do ministério dele de pregação. Era também uma manifestação de reprovação, não é? Exatamente. Então, de Jesus, né? Sabemos claramente que a família dele não estava apoiando ele, então havia uma discordância, um conflito. Minimamente devemos ter que admitir isso, minimamente. Verdade. E que não era uma família intacta. Então, se a família de Jesus Cristo era intacta e com ausência de conflitos, quem sou eu para ficar pregando que a família, para funcionar bem, tem que ter um modelo específico e não pode ter problema. Essa questão dos modelos é muito escravizador, né? Eu vejo muito essa questão na área da sociedade, do modo geral, principalmente na área das modelos, né? As meninas, né, querem parecer com fulano de tal, e aí quando para se parecer com fulano de tal, tá fora daquele contexto social que ela vive, da alimentação, do vestuário, tá tudo fora e quer ser igual. Isso gera um problema muito sério, né? A gente tem estudado sobre isso, é bem complicado. Mas eu quero dar um pouquinho de atenção também para meus irmãos que estão aqui acompanhando com a gente. A Gorete, né, está dizendo assim, excelente esclarecimento. Né? Obrigado. E temos também aqui o comentário da nossa amada Linda, né, que ela diz, olha, não há um modelo de família ou uma regra que vale para todos. Muitas das classificações que se faz decorrem de julgamentos e rótulos que mais culpabilizam do que ajudam a família muito desafiada. Pressionada por desafios de várias naturezas. Eu até acho que o texto não aparece todo aqui, deixa eu olhar aqui como é que ele ficou aqui. Eu consegui ler até essa parte aí. Não, é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui de volta. Consegue ler aí, Luiz? Agora, sim, eu vi. Ok. Aí temos mais um comentário aqui que diz o seguinte, ó, da Nova Fit. Cheguei agora e já gostei da resenha, muito bom. Amém. Glória a Deus. Oh, que bom. A Cláudia, que é minha esposa, disse o seguinte, cada família tem desafios e nem imaginamos, é verdade. Se você pensar uma família com 10 pessoas, é uma família com 10 probleminha, viu? Ou melhor, 10 desafios, né? Verdade. Deixa eu pegar aqui eu estou com um desafio que eu acertar nós aqui. Cada indivíduo é um universo, né? É um sistema em si, e na sua relação com cada um dos outros indivíduos é um subsistema dentro de um sistema maior que é a família, que devemos lembrar, isso é só o microsistema de uma sociedade. Né? Então, temos assim, o mesosistema, o macrosistema, né, e o exossistema. Assim, em termos de níveis disso. Então, todas as famílias, inclusive, estão se relacionando. Então, há níveis de contextos múltiplos, né, que influenciam, sim, né, e recebem influência de cada família. Né? Então, não dá para culpabilizar, rotular a família. Isso aí seria um absurdo. Verdade. Bernardo, tem sido um absurdo, aqui, né? Tem mais comentário aqui da família Rodrigues, né, do César. Diz o seguinte, famílias desafiadas, eu poderia dizer que são famílias que funcionam bem e às vezes não tão bem, e às vezes funcionam mal em alguns aspectos, né? Sempre existem coisas positivas e negativas, muito bem colocado, eu gostei disso também. Ótimo. Também é uma outra pessoa que tem conhecimento já também, captou e vive mais próximo da realidade, como pensando assim, é verdade. O César já tem motivo para já entender bem isso aí, né? Já tem experiência, já ajudou muita família, né? Vivido na igreja, então tem muita experiência. É difícil, né? É quando as coisas negativas sobrepõem as positivas. Como lidar com essa balança, exatamente. Aí é que está a sabedoria que precisa, né? Sabedoria para lidar com isso, né? Muito bem, Valdir. E isso realmente assim, complementa, né, o terceiro aspecto que eu gostaria de explanar nesse encontro, que é a parte prática. Né? Então, assim, inicialmente falamos conceitualmente da expressão famílias estruturadas, não fazia sentido e tudo mais, o erro que isso
tem, já no próprio conceito de estrutura familiar, não existe família desestruturada, todas têm a sua estrutura. Se vamos julgar se ela é boa ou ruim, aí é um campo moral. Moralmente, isso não é coerente nem com os ensinos de Jesus, vimos isso também. E agora, na prática, né, como lidar com essa situação dos múltiplos desafios, né? Vamos superar já o rótulo e também o aspecto moral e na prática. Justamente isso, né? Todos têm problemas. Todas as pessoas e todas as famílias. Todas elas passam por desafios ao longo do seu desenvolvimento. Ter sido muito feliz na adolescência não quer dizer que você vai entrar muito bem na fase adulta. Casar muito bem não quer dizer que a coisa vai ficar boa na hora que chegar um filho. Né? Viver bem enquanto os filhos estão em casa não quer dizer que depois que saírem a família continua funcionando bem. Ou até a hora que morre alguém. Ou quando os pais envelhecerem. Então, há momentos de desenvolvimento da família que, na mudança, na transição, já por si trazem desafios importantes, que são previsíveis do próprio ciclo de desenvolvimento da família, né, chamado o ciclo vital da família. Então, isso já é previsível que vai acontecer. Né? Então, as mudanças podem ocorrer e sobrecarregar mesmo. Os desafios sobrecarregam as partes positivas. Qual é o princípio? Primeiramente, nos concentrarmos no que é positivo. Porque o que, na prática, né, e até da experiência que eu tive desde o início da carreira, alguma coisa que vou dizer, você até comentou, eu poderia comentar casos, né? Em primeiro lugar, é compreender que famílias com múltiplos desafios, se por acaso elas não estão tendo tanto sucesso para lidar com os seus desafios, estão sofrendo muito, várias consequências desagradáveis, primeiro, a partir da ótica de que, olha, que família fantástica. Que família forte. Porque, apesar de todos esses desafios, veja só, né, eles ainda conseguem que um trabalhe, conseguem viver na mesma casa, conseguem se alimentar todo dia, ainda se divertem, ainda fazem alguma coisa. Então, o olhar muda. Né, ao invés de olhar para uma família como vítima, como fraca, não, pelo contrário, na verdade, isso é uma expressão do quanto essa família é forte, ela tem recursos, ela já enfrentou coisas e vem enfrentando, muitas vezes de modo crônico, né? Múltiplos desafios crônicos, né? Então, eu olho para essa família como uma família forte. Mas um menino foi preso, o pai é alcoólatra, a menina já engravidou. Pois é, né? Puxa vida, hein? Coloque-se no lugar dessa pessoa. Assim, viva, não é que, se eu fosse ele eu não faria isso. Não. Vista verdadeiramente as sandálias dessa pessoa, os sapatos dessa pessoa, se ela tiver sapato, né? Então, coloque-se verdadeiramente. E aí, de uma experiência, por exemplo, eu lembro de uma ocasião, numa cidade do interior do Paraná, eu era responsável técnico por uma instituição que acolhia adolescentes que tinham problemas com drogas, né? Diversos problemas e tal. Foi uma iniciativa muito bacana da Vara da Família, uma juíza, junto com informações da polícia, para construir um local com dinheiro de uma empresa multinacional brasileira e parceria com a prefeitura que cedeu o terreno e pagava o salário de todo mundo ali. Aí uma igreja tinha uma associação e no fim eu fui contratado porque souberam que acho que eu tinha feito Instituto Bíblico um dia, né? E todo mundo dessa associação, eles tinham que ser tudo da denominação. Aí me aceitaram como psicólogo, primeiro porque a lei exigia um psicólogo naquela época, né? Para aquele tipo de instituição. Só que não tinha ninguém, acho que na denominação deles, era muito grande, mas não tinha psicólogo entre eles. Eu era o único profissional técnico que não era da denominação deles, eles acabaram me contratando. E aí eu era responsável técnico no fim, porque eu tinha especialização, minha primeira pós-graduação, especialização foi em prevenção da dependência química, né? Então era muito pertinente. Só que eu trabalhava com o acolhimento dos adolescentes. Uma postura legal que eles tinham que era incluir a família, de algum jeito. Eles faziam um encontro lá com a família, uma vez por semana na igreja deles lá. Eu nunca fui nisso, né? Não fazia parte dessas coisas, né? Mas eu visitava as famílias, né? E a assistente social era recém-formada, eu lembro que ela estava lá, ela tinha estudado lá mesmo na Universidade Estadual, e eu que levava ela para visita domiciliar, né? Porque era próprio da assistente social fazer, mas eu que levava, vamos lá comigo, vamos fazer a visita domiciliar em todas as favelas, todos os morros que tinham na cidade, vamos lá em todos os barracos. E o que eu voltava das periferias, esses conjuntos habitacionais, né? E aí eu fazia também treinamento com a equipe, né, a equipe toda, tinha uns 20 pessoas na equipe, eram pessoas assim, alguns até começaram como voluntários em outros lugares e estavam lá e tal, não tinham formação específica. Então eu passava informações para eles,
E quando eu vou nesses treinamentos, né, para dar exemplos para eles sobre, por exemplo, o que significa a empatia, né, que eu fazia treinamento de habilidades sociais, tanto com a equipe quanto os adolescentes também, né, para prevenção de recorrência em uso de droga, né, treinamento de habilidades sociais é uma das vertentes importantíssimas de se desenvolver, e aí eu estendia isso para a equipe para que reforçasse no dia a dia das relações, porque a equipe também precisava muito. Era um contexto bem complicado. Muitos já tinham problema com a justiça anteriormente, com droga também, era uma coisa assim, e eles precisavam de uma prevenção, eles próprios, da recaída, né? Então, enfim, um exemplo que eu gosto de trazer é que quando, nesses treinamentos, para dar exemplo para estimular o desenvolvimento da empatia, eu dizia para eles assim, olha, eu voltei agora das visitas, estive lá nos conjuntos e tal, e eu digo para vocês que se eu tivesse nascido e crescido no lugar desses adolescentes, eu também fumaria crack, estaria dependente hoje, estaria aí hoje, eu faria isso. Verdade. Aí a pessoa, pô, mas como assim? Eu falei assim, olha, né, pense só, tire o seu salário, tire a sua casa do jeitinho que ela é, tire o apoio dos seus amigos e parentes, tire a sua formação, o seu conhecimento, né, acrescente abuso, no mínimo, moral, psicológico e físico do seu pai desde quando você era criança, né? Dê comida, pouca comida e não bem feita, nem administrada, e traga ainda mais uns problemas, uma vizinhança cheia de bandido e traficantes também, e dificuldade para pegar um ônibus para chegar num asfalto. Uhum. Né? E quando tem uma diversão, é um campinho de terra bem longe, né? Onde o pessoal vai lá mais para organizar o tráfico do que para jogar bola, né? E aí me diz... O que vai dar nisso, né? Né? Como é que você agiria? E reduz a sua idade para inexperiência, né, e tal, tudo, e lhe ofereça uma pedra de crack. Né? Então, quando eu consegui compreender que se eu vivesse ali, eu também seria como ele, eu agora estou desenvolvendo empatia. Verdade. Agora sim. Né? Não é só me colocar no lugar do outro. Me colocar no lugar do outro com o que eu tenho hoje, obviamente eu não faria. Nunca vai se colocar, nunca vai. Não vai dar. Deixa eu pegar aqui alguns comentários aqui, Luiz. O Paulo está dizendo que é da Nova Fit, né, que eu não sabia o nome, né? Meu nome é Paulo, congrego com o irmão Rendal. Nova Fit é academia que trabalho, mas falando de família, interessante o comentário aí do irmão. E hoje, com pai e mãe tendo que trabalhar. É a situação, né? A irmã Graça está lá em João Pessoa, disse exatamente, irmão Valdizão, cada problema na família que só Deus para nos ajudar, né? Verdade. Deixa eu ver aqui mais um comentário do Paulo. Ele disse, a educação não pode ficar só para a escola. Aí é um tema interessante, viu, o Bernardo? Que a gente pode capturar esse tema aí, que é a questão da relação Estado e família no contexto da educação, né? Família escola, né? Família escola. Você sabia, mas a minha primeira formação foi magistério? Eu fui professor de educação infantil até o ensino médio nas escolas públicas do Paraná e de São Paulo. Minha primeira formação, né? Minha profissão de paixão também, de amor, né? Depois, assim, para ser professor tem que ser um caso de amor mesmo, viu? Nenhuma profissão exige mais amor do que pedagogia, viu? É verdade. Principalmente das crianças, né? Deixa eu ver aqui. Hoje eu dei aula em faculdade de psicologia, em pós-graduação. Aqui em Aracaju eu já dei aula no curso de pós-graduação, justamente para formação de psicologia escolar. E aí eu revi toda essa experiência, e aí eu tenho, assim, umas experiências bacanas em escola e família, família-escola, família no final de semana, evento, promoção, desenvolvimento, né? Tem umas coisas legais que também centram nisso de alguns comentários anteriores aí. É centrar nos aspectos positivos da família que começamos a construir as saídas dos múltiplos desafios que chegam a cada vez mais, né? Então, é concentrar nos aspectos positivos e fortes de uma família, né? Olhar para ela com aqueles múltiplos desafios e falar assim, puxa vida, apesar de tudo, vocês ainda estão aqui, ainda pensando em melhorar, vocês são demais, são fantásticos. Então vamos usar recursos que vocês saídas que vocês já desenvolveram em algum momento da vida, vamos formular planos, né? Planos bem estruturados, né? Então alguém disse, só Deus ajuda. Sim, e vai ajudar através de muitos recursos e muitas pessoas. Então a gente começa mapeando pessoas, rede de apoio, instituições,
órgãos como esses, a própria escola, a igreja, outras coisas, né, unidades de saúde, de assistência social, e vamos construindo planos de intervenção familiar centrados nos aspectos fortes da família, não nas desgraças já que, né, rotulam a família como, né, os problemas que ela tem. E aí, aos poucos, vamos sanando isso. Basicamente, a lógica do raciocínio é por aí. A Rose tá revendo aqui aquela questão lá, né? Quando falei que sempre quis saber sobre o assunto pais e filhos cristãos, é realmente como lidar com esse no sentido geral, mas principalmente como irmãos em Cristo. Nunca tive essa oportunidade. É um bom assunto para priorizar aí, né? Já que essas duas indicações aí do Vitor e também da... sim. E eu ainda endossei aí, né? Fui junto. Realmente vale muito a pena estar... só para a gente ter uma ideia, Bernardo, para a gente ter uma ideia do tamanho da necessidade que nós, como igreja, precisamos dar para esse tema, a família. Esse é um reflexo do quanto as nossas famílias são desassistidas na igreja. É uma dica, né, para os pastores, né? É uma dica para os evangelistas, né? É uma dica para cada um, né? Para cuidar uns dos outros, né? Então fica aí a dica, né? Não paga nada, essa é de graça, viu? Deixa eu ver inclusive, eu vou dizer, me coloco à disposição para pessoas que estão com interesses específicos em algumas coisas, né? Depois pode compartilhar meu e-mail, né? Pode estar mandando para mim, eu posso, no seu volume que pode chegar ainda, né? Mas teria muito prazer em refletir, responder. Estou à disposição para, na medida do possível, atender também, né? E por casos específicos, situações que precisam desenrolar com conversas semanais ou coisa do tipo. E as pessoas que querem ajudar famílias, né? Como eu citei no início, né? Tem profissionais que, pela própria profissão, lidam com o apoio a famílias, mas nem sempre estão preparados, fizeram cursos específicos para isso. Até médicos, como eu falei, enfermeiros, professores, assistentes sociais e tal, e citei os próprios pastores, né? Pastores, bispos, presbíteros, anciãos, não é tudo a mesma coisa, né? Função só. Que eu entendo particularmente que são exatamente, especificamente, as pessoas que irão ser hospitaleiros com outras famílias ou visitar famílias e ser modelo para famílias. Então, acho que, assim, dentro do corpo, né, de todo o corpo no mundo, né, do corpo de Cristo na Terra, seria estes os membros especificamente que fazem as intervenções familiares. Sim, até diferentemente daqueles que vão aí fazer seus ministérios mais de pregação, de outras ações, né, de mensagens, de alcançar outras pessoas, né, de fazer a própria evangelismo para pessoas de fora e tudo mais, né. Então, pessoas que têm esta função específica podem contar comigo. E eu seria muito feliz em fazer uma função evangelística, né, aquele que Tito e Timóteo prepararam os presbíteros, então, estou totalmente à disposição. Amém, glória a Deus. Grande prazer, amém. Preparar presbíteros, né? Fiquem à disposição, podem contar comigo. Amém. Vamos então ver esse comentário aqui do Daniel, né? Daniel diz, boa noite, irmãos, muito bom programa. Agora tem uma mensagem aqui que eu quero que você traduza para nós, né? É agora que eu não enxergo no chat mesmo. Ok. Ô Shirley, isso foi mesmo de propósito? Foi? Ai. Deixa eu ver aqui. Tá desafiando a livre tradução, né? Não, digita no Google aí. A grama nunca é verde, mas onde você rega e orações ajuda muito, né? Gostei muito dessa questão. É uma metáfora, né? É uma metáfora. É uma metáfora. Eu estava pensando ainda agora, quando você estava falando de famílias, né, desafiadas, né? Múltiplas desafiadas e tudo mais, eu estava pensando aqui que a gente olha, aquele ditado, né, a grama do vizinho é sempre verde, né? Estava pensando exatamente isso. Você olha e aí diz, olha, como é boa a família de fulano, vai comer 1 quilo de sal com ela, né, para ver como é que é, né? A pessoa diz assim, Valdizão é um cara fantástico, diz, vai comer 1 quilo de sal comigo para ver como é que eu sou. Então, é assim que a gente faz. Então, cada família tem seus lados difíceis e seus lados bons, né?
Então, nós precisamos valorizar isso. Deixa eu Mas, pegar... vou dizer, essa expressão que a irmã escreveu em inglês, né? É uma metáfora, eu acho legal a ideia de metáfora, porque todo o que se desenvolveu de conhecimento para abordagem de família, né, as terapias familiares clássicas e tudo mais, desde o início até hoje, elas usam muito da metáfora. Então, a metáfora é importantíssima, assim, ela traz... Então, eu entendi isso como uma metáfora que a irmã escreveu, né, se referindo ao regar, né, à oração, né, para coisa... Né, nunca é tão verde, mas regar e tal. Eu interpreto essa metáfora no sentido de prevenção. Né? Onde há prevenção, sempre é possível melhorar. Né? Sempre... Glória a Deus. Gostei então, também dessa forma que você colocou. Pelo menos foi como eu entendi, e é uma coisa dentro realmente de intervenções familiares positivas, que dão resultado, que funcionam. Então, assim, obviamente, quanto antes fazermos prevenções, promoção de habilidades e competências, que aí é aquilo que eu quero dizer que realmente faz a diferença para a coisa funcionar bem, desenvolvimento de habilidades e competências. Então, prevenção, promoção, e aí, né, quando já aconteceram coisas, a reparação também, né, uma prevenção terciária, né, que é quando já se instaurou algum problema, mas ainda assim focando no aspecto positivo forte da família, né, então realmente vai valorizar. Oração, ok, sim, né, a espiritualidade ela é assim, amplamente aceita em todos os tipos de intervenção familiar, como a espiritualidade, a oração, um aspecto muito forte, e nas famílias que enfrentaram as piores catástrofes e tragédias, né, familiares ou comunitárias, realmente, com certeza absoluta. Então, acho que é uma metáfora muito feliz. Agradeço muito a pessoa que nos enviou isso aí, me deu toda essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos aí. Parabéns. Amém. Otávio, por que eu estou chamando de Otávio de novo? Não sei, deve conhecer um Luiz Otávio, talvez, né? Conhece algum Luiz Otávio? Bernardo, o telefone que você tem para disponibilizar esse mesmo que está no seu WhatsApp? Sim, o 79, prefixo aqui do Sergipe, né? Tá. E é bem fácil, de 9, né? Eu vou pegar esse telefone e vou colocar aqui para os irmãos. Amigos, parentes e visitantes, a todos, né, que estão nos ouvindo. Para todos amigos que estão aí nos acompanhando, que querem ter o contato do Bernardo. Então, eu vou colocar logo aqui, olha, eu vou colocar o telefone que já está aqui da rádio, né? Eu vou até acrescentar aqui, Bernardo, né? E aí você já vai ter esse contato, né, para que você possa falar direto com o nosso irmão Bernardo e já adiantando as coisas, né? Então, você gostaria de conversar com o irmão sobre o que nós temos falado. Está colocando aí outras coisas, né? Você está colocando o 79999479949? Exatamente. Tá. Então, para as pessoas que não dispõem de visão também, né, ou não estão acompanhando a gente visualmente, é o 79999479949. É fácil, né? Não achei de 9 aí, né? Pronto. Aí, esse é o mesmo número do WhatsApp do Bernardo, você pode entrar em contato com ele e aprofundar um pouco mais o discurso aí. Deixa eu pegar aqui, eu tinha parado aqui aonde? A Rose, já falei aqui. Não, onde é que eu parei aqui? A metáfora em inglês. Agora é o comentário do Ivan. Ivan, que é bem pertinho de você aí, viu? É mesmo? É meu parente. Esse é meu parente. Ele é filho da dona Miriam, lá de Manaus. E do senhor Ivan também, né? E do senhor Ivan também. Se for o Júnior, é o Júnior que está aí? É o Júnior. É o Júnior que está aí, né? Muito bem. Né? Bom, Jesus disse: os que têm saúde não precisam de médico, se os doentes. Jesus lida com pessoas, famílias doentes, para serem curadas e estruturadas no Senhor. Deixa eu ver aqui, tem mais comentário da nossa irmã Rose, que diz o seguinte: falando ainda sobre o assunto, sempre quis saber sobre pais e filhos cristãos, só que infelizmente meus filhos não estão mais em Cristo. Mas enquanto estiverem vivos, tem esperança. Vamos orando e Deus vai abençoando, né?
Veja, vou dizer, isso também é uma forma de pensar, uma forma de ler, assim, eles não estão mais, né? É uma maneira, né, assim, particularmente eu, assim, não sei, só se eu me encontrar com alguém e verificar com ela se ela, assim, declara não estar, que eu consideraria não estar. Em outro caso, eu não tentaria categorizar ou dizer se a pessoa está da mesma forma como as famílias, né? Então, gostaria de até fazer um link com o que a gente já falou, assim, entre definir a condição de uma família, eu não definiria nem a condição de um indivíduo, né? Como a própria senhora disse, né? Mas, enquanto estão vivos, né? Não sou eu que vou dizer se estão ou não estão. Assim, eu prefiro olhar pela ótica positiva de que eles se em algum momento estiveram, podem estar. Eu não sou eu que sei se eles estão ou não, a não ser que a pessoa venha conversar comigo e declare alguma coisa da condição dela. Senão, assim, a ótica positiva podem estar melhor do que eu penso. Amém. Eu não faço ideia, né? Outro comentário que nós temos aqui é da Shirley, a Shirlene, né? Shirlene disse, um convite muito bom da minha família, graças a Deus estou aqui. Amém. Que bom. A nossa amada Gorete, ela diz o seguinte, sim, tema que tem que entrar na sala dos professores. Rapaz, o professor precisa tanto de ajuda, mas vou te contar, né? João Bosco, né? João Bosco, parabéns, irmão, muito bom programa. Hoje sou da igreja de Cabreúva, lá em São Paulo, né? Cabreúva em São Paulo, né? Conheço essa cidade, muito importante na minha história de vida, gosto demais. O lar de acolhimento das crianças, lá há verdadeiras experiências que eu acho que me influenciaram depois a seguir para a área da psicologia e da psicologia social também. Eu tive uma boa experiência na assistência social e psicologia, né? Não só na saúde também. E lá foi um grande exemplo, foi maravilhoso. Eu amava ir lá em finais de semana, Natal. Eu gosto muito o lar cristão de Cabreúva, né? Amo aquele lugar, amo. Exatamente. Eu conheci pessoas que eu amei muito, eu amo também. Por isso que eu estou feliz de estar aqui, porque já falou até de gente que é parente meu, gente que eu amo, estimo muito, que está no Nordeste, lá no Ceará, que está em Manaus, que está em todo lugar do Brasil. É muito bom estar aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais comentário aqui. A Iracema disse que voltou, né? Voltei, saiu do programa. Tem uma pessoa aqui que eu não sei quem é, acho que você conhece, né? A Monique, parabéns, muito bom. Tá muito longe. Tá muito longe. Conheço, mas tá longe. Tava convidando o povo, pedir mais, vou rever, né? Amém. Vamos em frente. Terça-feira tem mais, viu? O Álvaro coloca aqui o seguinte: excelente proposta, Luiz Bernardo. Proposta de preparar e equipar nossos obreiros visitadores. É verdade, verdade. Nós precisamos de pessoas mais preparadas para visitar, né? A visita doméstica, visita domiciliar, né? É interessante, eu falei daquela experiência que eu trabalhei na instituição e eu ia visitar as famílias, porque eu tive uma formação em psicologia com uma professora muito fantástica. Ela, além de enfermeira, ela era psicóloga e ela trabalhava muito, realmente, ela dava, na verdade, aula de, acho que era saúde comunitária e tal. Eu sei que eu fazia estágio com ela desde o primeiro ano e nós íamos a pé, andando pela periferia de Curitiba, lá no Osternac, região do Sítio Cercado, visitando casas mesmo, nossas visitas pelo sistema de saúde, nós éramos estagiários e tal. E eu aprendi coisas fantásticas aí com a professora Dione Mens, não sei se é mestra ou doutora hoje, né, lá do Paraná, uma pessoa fantástica, sempre sincera, humilde, um grande exemplo, uma grande referência para mim. E aí eu ia trabalhar na assistência social ou na saúde, eu encontrava assistentes sociais que iam nas visitas, eu ia junto, os que não queriam ir, eu fazia ir junto. Quando era coordenador de CREAS, eu ia com a equipe inteira, vamos fazer visita, senta lá, vamos conversar com a família. Eu vi professores que me deram exemplos fantásticos também, de visitas em lugares bem multidesafiados aí. Então, eu priorizo muito a questão da visita em casa. Mas, assim, tem que ter ética, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. Quanto melhor nós nos basearmos em princípios cientificamente comprovados que são mais eficientes,
seria um instrumento fantástico nas mãos de pessoas que empatizar, né, Bernardo? Tem que empatizar. Tem. Né? Senão não vai... Hoje eu quis trazer essa ideia de desmistificar o conceito de família desestruturada, porque eu penso que esses obreiros, né? Eu entendo que, assim, obreiro que se preocupa com família é o presbítero, e os seus nomes aí também que servem bem. O restante eu acho que pode fazer e tal, mas eu acho que cada um tinha que ocupar seu lugar no corpo e parar de ficar misturando o ministério aí, que só quem tem qualificação, principalmente qualificação segundo aquelas qualificações, é que tem realmente aval para isso. Então, assim, vá fazer quem realmente tem qualidade espiritual e todo sentido. E aí, no que tecnicamente eu puder servir, eu estaria à grande disposição para potencializar, porque um homem que tem aquelas qualidades para ocupar aquela função, não é qualquer um, né? Um homem e uma mulher, né? Um casal que Exatamente. É impossível ele fazer isso, entrar numa família, perceber todas aquelas nuances das mulheres, das crianças, das mães, das esposas que estão ali. Um homem não vai ver isso, né? Mas com a sua esposa, faria um excelente trabalho, faria uma coisa fantástica, né? Então, só dele já não ir com a ideia de que existem famílias estruturadas, desestruturadas ou estruturadas, eu gostaria já de dizer, você está melhorando o seu trabalho, né? Seria fantástico. Amém. Comentários. Nossa querida May Pestana, isso mesmo, não existe família intacta e sem conflito. Nem é de Jesus. Todas enfrentam cada uma o seu contexto, problemas, desafios e desenvolvem habilidades, né, competências importantes. O cuidado terapêutico começa com um olhar empático para a situação e valorizar, claro. É realmente isso que a gente tem em mente, né? Tá colocando. Muito bom mesmo. É possível uma família. Sim. O comentário da Meia, eu achei fantástico, né? A Linda Pestana. Mas também, tudo, né? Mas também de quem está falando, né? Quem conhece Linda Pestana que está nos ouvindo também? Eu acho que tem caixa para ela aqui no programa, viu? Eu acho que tem caixa. Até tem horas aí que vai cair com uma luva. O trabalho, bom, eu não preciso nem falar. Quem está nos ouvindo, e eu acho que você tinha que fazer um programa especial só com ela também, porque a ampla experiência e conteúdo, né, assim, os outros olhares de outras intervenções que ela faz também, são riquíssimas, é uma pessoa admirável, assim, de um conhecimento, de um raciocínio, uma inteligência, por isso que ela sintetiza e traz para a gente. Muito obrigado, Linda Pestana, pela sintetização, muito bom mesmo. Amém. O Emerson colocou o seguinte: é possível uma família resolver seus próprios desafios ou sempre há necessidade de um profissional como psicólogo? Quase nunca precisa de um psicólogo. Quase nunca. Porque os problemas são resolvidos. Naturalmente eles são. Né? Antes de existir, sem existir, contratando, sem contratar, na verdade a grande maioria são resolvidos. Inclusive que nós nem tomamos conhecimento porque são resolvidos. Né? Com certeza, nem psicólogo, nem uma outra pessoa. A grande gama de problemas são resolvidos com a ajuda, assim, a própria família, primeiro ela faz isso, e depois tem outras pessoas, outras funções, outros profissionais que resolvem a infinidade de coisas. Se fosse esperar só pelos psicólogos, acho que estaríamos totalmente perdidos, né? Assim, a psicologia ela é uma das áreas, que inclusive bebe de conhecimento das outras tantas áreas. A intervenção em família, na verdade, assim, no mundo inteiro, ela se desenvolveu, não foram psicólogos que desenvolveram isso, a abordagem de família, a terapia de familiar não surge no contexto da psicologia, ela vem de fora, de pessoas que tomaram iniciativa, primeiro até no meio das igrejas, né, do conceito religioso, e dar apoio à guerra. Isso é uma tradição cristã mesmo, né? Por isso que a gente está falando da função de um pastor, de um presbítero, é tradição cristã. E depois, cientificamente também, foram psiquiatras, assistentes sociais, tem assistentes sociais fantásticas na literatura, que foram quem juntaram o seu conhecimento de visitar famílias, de conhecer bem famílias, com um dos psiquiatras, e aí dessa junção com biólogos, com cientistas da comunicação e outras áreas da ciência, que aí trouxe conhecimento para a gente estruturar o que temos hoje de todo o arcabouço aí de conhecimento sobre intervenção em família, sobre terapia familiar. Né? Então, psicólogo é mais um, que pode ou não. Tem psicólogo que eu recomendo, não se envolva com família, eles nem assumem essa situação. Porque, assim, fora do país tem que ter formação específica até para isso de longos anos. Né? Então, eu não recomendo que qualquer psicólogo assuma a terapia conjugal ou familiar,
e nem que a pessoa necessariamente busque apenas psicólogos. Tem pessoas fantásticas, são formadas. Eu não sei se é uma colega minha do doutorado em Portugal, deve estar acompanhando, ela é assistente social, uma pessoa que eu admiro muito, fez formação de longos 5 anos lá em Portugal, é uma terapeuta familiar clínica, fantástica, né? Tem uma terapeuta familiar fantástica também, não sei se está ouvindo a gente aqui de São Paulo, a Thay, uma pessoa, assim, uma terapeuta familiar que é fonoaudióloga, né, de longa experiência, formada com o grupo de Milão, na Itália, também foi minha colega de doutorado lá em Portugal, ela segue com o doutorado, eu interrompi, estou aqui no Brasil, parei a pesquisa, mas ela está lá, guerreira, fantástica, uma senhora já de muitos anos de experiência. Então, não é um mito achar que para resolver problemas precisa de psicólogo, entendeu? Assim, é uma honra a gente poder participar, né? Quem se dedica pode servir. Verdade. A Shirlene colocou aqui, ó, muito boa pergunta aqui para o nosso amado Emerson. Agora, Shirlene, eu consegui ler, viu? Agora eu consegui traduzir, não, eu li mesmo, tá bom? Agradecimento aqui da nossa querida Rose, né? Obrigado, Valdizão, por nos proporcionar com esse assunto, né? E obrigado também ao nosso irmão Bernardo pelas explicações. É um irmão muito sábio, estou tendo a oportunidade de fazer terapia de casal. A Rose, está fazendo terapia de casal com o Bernardo. Olha, e aí, grande abraço, vamos também Rose. Abrir aqui o espaço, né, para estarmos fazendo isso com as igrejas, grupos, não sei o que quiserem fazer isso, o contato do Bernardo, eu vou colocar aqui daqui a pouco de novo, tá bom? Ok. Bom, grande abraço para a senhora Rose. Eu super recomendo a terapia com ele, o Luiz Bernardo é ótimo. Olha, quem disse isso? Olha, eu ia colocar o telefone do Bernardo aqui de volta, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Álvaro colocou aqui para nós também, é algo muito importante, né? Episcopê, né? É visitação, logo episcopus. É o visitador. Fantástico. Que é o papel do presbítero, né? Não é bispo, é visitador. É isso mesmo, né? E como você falou, Bernardo, isso é uma tradução milenar, né? Tradição antiga. Exatamente. Né? Muito obrigado ao doutor Álvaro. Eu sempre o chamei, né? Há muito, desde que eu conheci ele já era mestre, né? Então eu me habituei a chamar de mestre Álvaro. Não, mas agora vamos chamar ele de doutor, né? Doutor Álvaro. Doutor em ciências da religião. Exato. Um homem mestre já mestre em línguas antigas, no hebraico, né? A melhor pessoa para nos esclarecer, literalmente, né? Literalmente nos esclarece. Álvaro, assim, eu lamento não poder conviver mais como antes convivíamos e poder ficar fazendo aquelas perguntas. Sugar um pouco mais, né, Bernardo? Sugar um pouco mais. Fantástico, fantástico. Eu tenho o livro dele aqui, Sempre Me Perguntam, né? E esses dias eu estava consultando Sempre Me Perguntam. Eu acho que o Álvaro devia lançar volume 2, volume 1, volume 3, a enciclopédia do Álvaro Pestana Sempre Me Perguntam. Porque só de eu perguntar para ele já ia exigir uma enciclopédia de perguntas, né? Fantástico o livro dele, recomendo para todos. É um homem que realmente sabe dizer. Olha, esse esclarecimento dele aí eu vou levar para a vida agora. Muito obrigado, Álvaro. Isso aí verdade, muito importante. O Bernardo, vamos então fechar com essa pergunta, essa observação aqui do Paulo, quando ele diz o seguinte, olha, irmão Bernardo, tu citou aí o fato do desafio da família mais simples. E no caso desses desafios, numa família que tem uma boa situação financeira, mas também passa por grandes desafios. Ela só talvez não enfrente um desafio. Só muda a quantidade, né? Não, que é o seguinte, assim, se o dado que eu tenho sobre essa família, cada família é uma família, eu tenho que pensar, reunir informações, estudar o contexto da família e tal. Se ela está chegando para mim só com esse dado de informação, é uma família sem problemas financeiros, o único dado de informação que eu tenho é que, aparentemente, eu não conheço a conta bancária exatamente, coisa e tal, tudo bem, mas assim, se me chega com esse dado seguro, que ela não tem problemas financeiros, eu só tenho seguramente a ideia de que apenas um dos múltiplos desafios que essa família pode ter, ela não tem, que é o financeiro. Mas doenças, e aí, né? Saúde física, mental, habilidades, conhecimentos, conflitos, mortes precoces, acidentes, né? A única coisa que eu sei é que talvez ela não tenha problema financeiro, né? Agora, e a gama de outros desafios, né? Assim, torna essa família tão humana,
né, e que necessita, às vezes, de um apoio profissional ou não, como eu já disse, que nem necessariamente, né, mas são pessoas, são seres humanos. Não, quando eu disse famílias multidesafiadas, eu incluí a questão financeira também. Mas eu não imaginei apenas, ou nem categorizá-las como famílias mais simples, né? Na verdade, são famílias complexas, né? E que também é uma complexidade que se tende para toda a condição financeira, né? Independente disso, eu já tive, assim, em volume, obviamente, que eu já atendi muito mais famílias em condição financeira abaixo da linha da miséria, porque eu tive anos de experiência no serviço público, na assistência social e na saúde, e na educação também, lidei com o público nessa situação, obviamente, porque a população brasileira tem muito mais pessoas pobres do que ricas, obviamente, né? Então, né, eu nunca me dediquei somente ao público de pessoas que têm condição financeira maior, né, assim, que tem o melhor, mas eu atendo pessoas de todas as classes econômicas, né, socioeconômicas e culturais, né, então o sofrimento é universal, assim, eu me compadeço. Todos em camadas diferentes, vamos dizer assim, né? Sabe? Eu não gostaria, eu não gostaria de ter todo o dinheiro do mundo e passar por certas coisas que algumas famílias que eu já presenciei vivenciando, né? Então, assim, é sofrimento humano, assim, indiferente. Às vezes precisam de apoio ou não, né? Podem ter coisas, podem ser mais facilitadas? Podem, mas não necessariamente vão encontrar os melhores profissionais, os melhores recursos, não necessariamente, né? Nem o mais famoso ou o mais caro é o melhor, não, né? Cada contexto é um contexto, né? E eu, assim, penso que todos os seres humanos precisam de ajuda, né? Quando querem, quando reconhecem que querem, né? Verdade, verdade. Bom, para concluirmos aqui, trazer os comentários dos irmãos, né? O Álvaro, né? Trouxe aqui uma tréplica, né? Luiz, competência, generosidade, abraço. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Álvaro. Um grande abraço. Aí. Também a nossa amada Iracema Lúcia. Isso é profissional muito competente, o Bernardo. Obrigado. Para vir aqui para a Rádio Escola da Bíblia, tem que ser competente mesmo, viu? Para ter certeza. Obrigado, Zé. Veio para cá, tem que ter, viu? Por isso que eu estou feliz de estar aqui, né? Assim, porque eu já vejo muita gente competente que trabalha junto com você. Então, essa, como eu disse lá no início, uma das minhas alegrias é isso, né? Estar junto aí do seu trabalho, que atinge o Brasil inteiro, porque eu vejo as pessoas do Brasil inteiro que eu gosto muito, que eu amo muito, assim, são pessoas, são amigos íntimos, né? São como família, né? Então, falar de família para família que a gente tem no Brasil inteiro é muito gostoso, né? Eu fico feliz. Verdade, verdade. Temos aqui o comentário do Vitor, né? Excelente live, né? Muito obrigado. Amém. Obrigado. O Vitor que começou abriu a discussão, né? E aqui junto com a gente acompanhando até o final, graças a Deus. E o Paulo fechou aqui dizendo o seguinte: o fato de morar em lugar sem recursos, infelizmente, entrar no mundo de drogas, isso também acontece em outras famílias, mesmo não tendo essas condições. Verdade, é assim mesmo, né? Sim. Uma ajuda de amor. É verdade, meu irmão, é isso mesmo. A gente, independente da situação, da conta bancária e tudo mais, o problema ele vai chegar para todo mundo. Não tem dúvida disso, né? Sim. Vai chegar. Olha, eu estou colocando aqui de volta o telefone do Bernardo, tem o telefone e o WhatsApp também do Bernardo e da rádio. Você pode entrar em contato. Se por acaso esqueceu, tem o contato da rádio, não tem do Bernardo, manda para a rádio que a gente encaminha para o Bernardo também. E certamente você vai poder receber esse feedback, não é? E também com esse feedback a gente pode priorizar um tema ou outro, né? Exatamente. Eu sugiro, por exemplo, um programa só sobre parentalidade na infância, outro só sobre parentalidade na adolescência, são temas amplos. Sobre a resiliência familiar, que seria um tópico importante para continuar enfatizando a concentração nos aspectos positivos da família, que eu acho que é o que ajuda quem precisa de ajuda e ajuda quem quer ajudar, né? Até enfatizando, complementando a ideia de que pessoas que não estão necessariamente em bairros sem recursos
né, que entram no mundo de droga e tem outros problemas. Assim como pessoas, moradores de bairros ou favelas ou comunidades, como queiram chamar, são extremamente competentes, saem de lá para ganhar o mundo, né, e até medalha de ouro na Olimpíada. Poxa vida, né? Então, assim, exemplos de sucesso também devem ser considerados até na hora de abordar famílias e pensar em estratégias positivas. Amém. Amém. Bernardo, chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Isso mesmo. Quero te agradecer muito, né, por essa participação brilhante, né, graças a Deus, né, e nos dá, né, essa expectativa de que a possibilidade da gente sair, né, do lamaçal e avançar aí no mundo na direção de conquistar uma vida melhor, mais saudável e também mais feliz, né? Então, muito bom, muito boa sua participação. A primeira, porque o programa é toda quinta-feira. Então, vamos orando aí pelo Bernardo. Quinta, né? Não, hoje já é quinta, não, hoje é terça-feira. Hoje é terça. Terça-feira, Rosana. Não confunda os outros. Eu não me confunde, não. Eu tenho que me reorganizar todo aí. Não me confunde, não. Nome tem que... Próxima terça-feira, próximo programa, né? Terça-feira vai ser quanto mesmo? Terça-feira vai ser dia 7, né? Terça-feira, dia 7, às 21 horas, estaremos de volta aqui e para continuar abordando esse tema de família. Que Deus nos abençoe, né? Amém. Muito obrigado. Aqui os agradecimentos dos irmãos, né? Que senão a gente não fala, né? Deixa eu ver aqui. O nosso irmão Paulo falou assim: vou pegar seu contato com o irmão Rendal. Ok, irmão, tá certo, pode pegar, tá tudo certo. O que é que nós temos mais aqui? Parabéns pela excelente live, Valdizan e Bernardo. Boa noite a todos. É verdade. Boa noite. Amei que captou de novo. Esse aqui não é eu sozinho. Aqui é eu e o Bernardo, né? Estamos juntos aí, vamos continuar tocando esse barco para frente. O Álvaro mandou uma imagem aqui, não conseguiu chegar, não decodificou aqui direitinho. Sou da área do esporte, realmente é uma boa estratégia. Mas aqui, deixa eu ver. Compartilhando com o Brasil e fora, irmão Sérgio Feijó. Amém. Falou de Cabriúva, apareceu o Sérgio Feijó. O Sérgio, quando a gente falou de Cabriúva, eu lembrei dele, porque ele tem raiz plantada lá, né? Esta é uma das pessoas ao qual eu me referia, né? Que é muito importante na minha história e trajetória, né? Foi a partir dele, aí, quando ele era diretor do lar, que eu conheci aquele local, quando ele foi para Campinas numa situação, e penso que tivemos uma amizade muito, muito boa, pelo menos para mim, naquele momento, né? Foi muito bom para o meu desenvolvimento. Sou grato à vida dele. Amém. Shirlene, só na terça-feira, viu? Quinta-feira o programa, o nome do programa é Nas Mãos de Deus, né? Que aí nós temos aqui os irmãos que vão estar trazendo as mensagens, vamos estar comentando, respondendo perguntas dos irmãos, tem tudo isso, mas na quinta-feira, terça-feira é o programa Assunto de Família, na quinta, Nas Mãos de Deus. Tem tudo a ver, né? Tem tudo Perfeito. A ver. Ai, deixa eu ver mais aqui. O César, né? Eu não sei se o César está no... aonde é que ele se encontra? Ele estava fora do Brasil aí. Está na América Central. Eu acho que ainda está no Panamá, se eu estiver enganado. Está no Panamá. Ele coloca a bandeirinha aí do Panamá para nós aí, tá, César? Para a gente saber. Grande abraço, eu não sei se ele já foi para o México, em nova missão. Ele está no Panamá mesmo, tá certo. Família no Panamá, tá certo. Tá tudo não foi em missão ainda, não, né? Não foi ainda. Uma pessoa fantástica também, com um projeto de missão entre regiões indígenas ainda quase que inalcançadas ainda, né? É uma pessoa de coragem fantástica, uma família, ele, a esposa, a Cris também, são pessoas fantásticas também. Também muito importantes, desde quando eu vim para o Nordeste, foi a primeira vez no Ceará. Ele nos ajudou a chegar até lá e conhecer pessoas no sertão do Piauí, que eu não sei se acompanham hoje aqui, mas eu sei que a rádio alcança também os irmãos no Piauí, e então tem sido... nós estávamos aqui, não sei se ainda está ainda, os irmãos lá de Pedro II do Piauí,
Que é eles mesmo, eu cheguei até pé isso. Foi fantástico. Então, Pedro II no Piauí, tá o Marcos e a Fran, estava aqui acompanhando o programa, que são de lá, né? Pessoas maravilhosas também, que eu conheci indo lá, conheci histórias que me motivaram muito a voltar para Curitiba nessa viagem, e lá a gente depois saiu viajando pelo sul e tentando imitar eles, né? Tentando seguir o exemplo deles. Foi muito bom. Foi muito bom, a experiência fantástica. É verdade. Boa noite, irmão Valdizan, e parabéns, cunhado, Luiz. Apareceu, é dele mesmo, é o Júnior. Abraço. Bernardo, meu amado, muito obrigado. Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite, Valdizan. Quero agradecer a Monique também por permitir, né, que o Bernardo ficasse até essa hora aqui dando atenção. Nem foi jantar, coitado. Não. Aqui o lanchinho é leve, aqui é só tapioquinha no fim da noite, que é tranquilo. A janta é mais tranquila. Tá? Mandar um abraço, só para fechar, eu tenho que mandar um abraço pro meu irmão Juarez, né? Lá em Santa Maria. Boa noite, meu amado. Um abraço, que Deus lhe abençoe. Muito bom tê-lo aqui conosco, né? E bandeirinha do Panamá, né? Cadê a bandeirinha do Panamá? É que ele colocou, mas não apareceu aqui no meu comentário. Será que é essa do lado do Brasil aqui? Panamá e Brasil, uma ignorância geográfica. Panamá e Brasil, também. Né? Ele colocou aqui do lado, mas não aparece no comentário ali, né? Olha, eu vou parar de ler os comentários, porque senão eu não termino isso aqui hoje, né? Gratidão para você da igreja. O Lúcio, lá de Curitiba, né? Lúcio. Irmão fantástico, que colabora um monte para as informações chegarem para todos, divulga várias coisas, inclusive do seu trabalho. Grande abraço para ele. Amém. Abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Luiz. Boa noite a todos. Muito obrigado por todos que participaram. Amém. Boa noite, Valdizan. Muito obrigado. Glória a Deus. Tchau. A Rádio Escola da Bíblia apresentou o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação de Luiz Bernardo, em um oferecimento da Escola da Bíblia em Pelotas. Rádio Escola da Bíblia, tocando a palavra de Deus.